De volta com o Manhã no Ar, ao vivo, aqui pela TV A Crítica. Nós estamos ao vivo também na FM o Dia 93.1, que você pode acompanhar nossa programação sempre de segunda a sexta-feira, a primeira hora do Manhã no Ar, viu? Agora, tem o nosso canal de interação, mas antes disso, deixa eu chamar logo o repórter Bruno Fonseca. Ele está ao vivo com informação de primeira mão pra gente aqui sobre aquele caso da Alice, que pode ter sido encontrado. O Bruno tem novidades. Bruno, bom dia. Você já está ao vivo agora nesse primeiro momento do Manhã no Ar. Muito bom dia, Manuel. Bom dia a você que nos assiste ao vivo aqui pela TV A Crítica no Manhã no Ar. Nós falamos ao vivo aqui do Tarumanhaçu, de uma área de mata de totalmente e difícil acesso. A família da Alice de Lima Vieira encontrou o corpo dela nessa área onde nós estamos vendo aqui. Vou pedir para o Mário Marcelo, que é o nosso cinegrafista, mostrar aqui essa área de mata aqui do Tarumanhaçu. O corpo dela foi encontrado pelos próprios familiares da vítima, que continuaram as buscas desde o dia 9 de novembro, foi quando ela sumiu, viu, Emanuel? A Alice desapareceu no dia 9 de novembro e, segundo a mãe dela, a jovem havia sido sequestrada por traficantes do bairro do União da Vitória, onde elas moravam. A mãe da Alice, inclusive, Emanuel, ela reconheceu o corpo da filha em um vídeo que circulou no WhatsApp. A adolescente foi torturada e morta em uma casa abandonada, viu? Desde esse dia de 9 de novembro, a família fez aí todas as buscas, até mesmo sem a ajuda da polícia. Foi quando ontem eles, pela parte ali da tarde, noite, encontraram o corpo dela. Tá bem ali, ó. Vamos mostrar ali, tem as pedras ali no final, onde a gente está vendo, é realmente de difícil acesso, até difícil para a nossa equipe chegar até lá. Aqui já está o Instituto Médico Legal, a Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros. Vamos mostrar aqui os carros, Mário, Corpo de Bombeiros, policiais da 20ª SICOM, todos aqui prontamente aí engajados nessa busca do corpo de Alice. Realmente um caso que abalou ali, né, todos os moradores do União da Vitória. Foram muitos dias aí, quase 25 dias, né, de buscas aí pelo corpo dessa adolescente de 16 anos que foi torturada aí supostamente e, de acordo com a família, e morta por traficantes do União da Vitória. Nossa equipe chegou aqui já, realmente é de difícil acesso, é bem complicado chegar aqui nesta área. A área é bem próximo aqui, União da Vitória, é uma área realmente de mata. A gente vê aqui, ó, que a família está bem ali, ó. A gente não vai mostrar para poder preservar também a família, né, Emanuel? Mas realmente é uma área de total e difícil acesso. O Instituto Médico Legal aqui já está aqui. A família, inclusive, tem parte da família que chegou ainda há pouco, mas a mãe dela, outros familiares estão lá onde o corpo ficou. Ainda não se sabe como é que o corpo está ali, se ele realmente estava só jogado, se ele estava enterrado. Ainda não temos essa informação, viu, Emanuel? Mas eu vou tentar ainda ir até lá. Agora eu conversei com o Corpo de Bombeiros, ele realmente falou que é complicado uma roupa apropriada. Bom, o Bruno está transmitindo essas informações de uma área de mata, e aí a gente depende do sinal da telefonia móvel para poder transmitir essas imagens. Eventualmente existem travamentos e a gente logo tenhamos essa conexão restabelecida com o Bruno, ele volta a trazer essas informações para a gente. Olha, a família da jovem está acampada nesse local desde ontem à espera do IML. Nós vimos nas imagens que o Bruno trouxe para a gente que tanto o Corpo de Bombeiros quanto o Instituto Médico Legal já estiveram lá no local. Obviamente que a família nem ninguém pode mover na cova. O Corpo de Bombeiros, mesmo a polícia, quando se trata de algum corpo enterrado em alguma área, o Corpo de Bombeiros é que tem a técnica necessária para poder desenterrar, para poder remover este corpo e aí sim entregar aos técnicos do Instituto Médico Legal. Então a família acredita que é o corpo sim de Alice. A Mayara Rocha conversou com um familiar que contou como eles chegaram até este corpo enterrado nessa área de mata lá no bairro Tarumã. A gente tem a reportagem.
Alice estava desaparecida desde o dia 9 de novembro. Segundo informações dos próprios familiares, na ocasião, a garota estava em casa, recebeu uma ligação, saiu, entrou em um carro e não foi mais vista. No domingo, no dia seguinte, os próprios familiares iniciaram as buscas pela garota até então desaparecida. Porém, na segunda-feira, tudo mudou. Um vídeo viralizou na internet. Ele mostrou o corpo da Alice bem próximo a uma área de mata. Os familiares comunicaram à Polícia Civil que iniciou uma busca aqui nessa área de mata conhecida como Poção. Só que os próprios familiares iniciaram também uma busca paralela para chegar até o corpo da garota. Não se cansaram e durante 25 dias entraram aqui nessa área e na tarde desta quarta-feira, uma tia da garota passou exatamente aqui, avistou umas folhas secas, idênticas à do vídeo. Foi até o local, retirou as folhas e encontrou o corpo da garota. Nesse momento agora, os familiares estão todos acampados, aguardando a chegada do corpo de bombeiros. A tia dela faz um apelo emocionado. Nós encontramos a partir das 11 horas o corpo da Alice e até agora nós estamos esperando pelo corpo de bombeiros. Já solicitamos a todas as emissoras para que eles pudessem vir se comover com o nosso caso. Pelo amor de Deus, é um apelo, por favor, de mãe, por favor, não desiste da gente, porque a gente nunca desistiu da nossa Alice. Por favor, gente, ajuda a gente, pelo amor de Deus, nós clamamos. Vocês querem que ela seja enterrada de maneira digna? Queremos sim que ela seja enterrada de maneira digna, porque todo ser humano é digno de ser enterrado pela sua família, por ser velado. Então, por favor, nos ajuda. Nós já estamos tão distantes, agora estamos perto. Por favor, só basta vocês virem aqui conosco. A família acredita que Alice tenha sido assassinada por criminosos que pertencem a uma facção criminosa, já que ela jogava com as duas facções mais fortes aqui da capital amazonense. Alice foi vítima do Tribunal do Crime. Ela foi trazida para esse local e foi assassinada. De acordo ainda com as pessoas que a conheciam, essa jovem era acostumada a fazer a tal casinha, como é conhecido no mundo do crime. Essa garota convidava as vítimas fatais, trazia para esse local e essas pessoas eram assassinadas. Ela era usada pelos criminosos para atrair as vítimas até aqui. Isso teria causado confusão entre as duas facções criminosas e por isso a garota teria sido assassinada aqui nesse local. A família dela quer saber agora quem são os criminosos responsáveis por esse homicídio. Eles ainda chegaram a divulgar várias imagens da garota morta. Infelizmente, esse é o resultado que a gente consegue perceber em alguns casos, quando jovens se envolvem com o crime de alguma forma, sobretudo com grupos, com organizações criminosas fomentadas por esse comércio ilegal de entorpecentes. Nós temos aqui uma jovem de 16 anos, Alice, cuja família, desde o dia 9, realizam uma investigação paralela à investigação da polícia. A polícia, o desaparecimento foi informado às autoridades e uma família que convive, portanto, com essa angústia. A angústia de perceber e de receber imagens que seriam da Alice depois de executada, depois de morta. A angústia de passar todos esses dias, todo esse período, atrás de onde estaria o corpo desta jovem. E neste momento ainda estão com angústia porque há a expectativa, a possibilidade de que o corpo encontrado neste terreno lá no bairro Tarumã seja de Alice. O Corpo de Bombeiros está lá, como o Bruno trouxe para a gente ainda há pouco a informação ao vivo, diretamente do local. O Corpo de Bombeiros está lá e vai justamente retirar o corpo desta pessoa morta, que pode ser Alice, da cova e daí então entregar para os técnicos do Instituto Médico Legal. Lá no IML é que será feito o exame e o reconhecimento, a comprovação se realmente trata-se do corpo de Alice, como a família chegou até este local. Já já a gente volta a falar com o repórter Bruno Fonseca, ele que acompanha este caso e nós também. A gente aproveita a oportunidade para se solidarizar com a família. Essas informações
informações que, inclusive, a Mayara Rocha trouxe na reportagem, são informações coletadas, inclusive com familiares, com a polícia, mas ainda são informações preliminares. Uma investigação policial é que deverá realmente determinar os motivos, as causas deste provável homicídio da Alice. Eu digo provável porque ainda não há a confirmação de que se trata do corpo dela, mas efetivamente é um homicídio porque há o corpo de uma pessoa morta lá no Tarumã sendo removido neste momento. E daqui a pouco a gente volta com mais informações direto do local, ao vivo, com o repórter Bruno Fonseca, nossa equipe que já está lá no local. Por hora a gente segue aqui no Manhã no Ar, falando sobre os casos de polícia. Lembrando que você tem um número de interação direto com a nossa equipe de redação, com a nossa produção, que é o 992912167. Por meio desse telefone você comenta, inclusive, as reportagens que trazemos aqui, como neste caso o envolvimento de jovens com o tráfico de drogas ou com o crime, que acabam nos dois resultados, ou a cadeia, ou, infelizmente, o mais grave e irreversível de todos, a morte. Você pode comentar também casos como este que eu vou trazer agora. Pelo menos 4 linhas de ônibus foram alvos de assaltos ontem à noite. Isso nas zonas norte e leste da cidade de Manaus. 2 desses casos foram registrados na Avenida Max Teixeira, e a polícia suspeita que seja a mesma quadrilha. Sobre esse assunto eu vou falar agora com a repórter May Chapiama, que vai trazer as informações para a gente. May, explica essas ocorrências, por favor. Que informações você tem sobre esses assaltos? Mais assaltos a pessoas dentro do transporte coletivo. Pois é, Manuel, bom dia para você, bom dia a todos que estão acompanhando o Manhã no Ar desta quinta-feira. Foram 4 assaltos registrados nessa quarta-feira, só que 2 deles com as mesmas características. A única coisa que mudou, Emanuel, foram os números dos coletivos. O primeiro assalto aconteceu à linha 640, na Avenida Max Teixeira, na noite desta quarta-feira, segundo informações do motorista, que não quis gravar entrevista, justamente por medo. 4 homens embarcaram no veículo logo no início da Avenida Max Teixeira, se passaram como passageiros, só que minutos depois eles anunciaram o assalto. Estavam fortemente armados, cada um estava com um revólver. Eles aterrorizavam e ameaçavam os passageiros. Um deles ficou responsável ali por pegar toda a renda da cobradora e também todos os pertences dos passageiros. A ação dessa quadrilha foi muito rápida. Eles conseguiram levar todos os celulares dos passageiros que estavam dentro do coletivo e em seguida fugiram também ali na Avenida Max Teixeira, na zona norte de Manaus, uma avenida muito comum onde acontecem vários assaltos quase que diariamente, viu, Emanuel? Eu volto com você. É uma situação complicada para o trabalhador, para o usuário do transporte coletivo. São cerca de 700 mil pessoas, May Chapiama e telespectadores, que dependem desse transporte, que são vítimas. Agora, May, houve outros assaltos também. Você tem mais informações desse tipo de crime da noite de ontem? Pois é, Manuel, olha, outro assalto aconteceu à linha 059, também na Avenida Max Teixeira. Eu acho que você lembra que eu falei que eram com as mesmas características. Eram 4 homens também que embarcaram nesse coletivo na Avenida Max Teixeira. E ali nas proximidades do Terminal 3, eles anunciaram o assalto. Todos também estavam armados com revólveres e ameaçavam a todo momento todos os passageiros que estavam ali no coletivo. Eles saíram pegando a renda da cobradora e também os pertences dos passageiros, levaram inclusive muitos celulares. Em seguida, eles fugiram e não foram identificados. Os 2 casos que eu relatei para você foram encaminhados para o 6º Distrito Integrado de Polícia, onde várias vítimas foram até a delegacia para registrar o boletim de ocorrência, e a polícia segue investigando quem são essas pessoas para tentar identificar essa quadrilha, e possivelmente a polícia acredita que são os mesmos criminosos que assaltaram as 2 linhas 640 e também 059. As outras 2 linhas também que sofreram assaltos nesta quarta-feira foi a linha 002 Interbairros e também 304, que faz a linha ali Torquato Tapajós. Eu volto com você, Manuel. Ok, May Chapiama, obrigado pelas informações. Daqui a pouco a gente volta a conversar. Eu queria pedir para manter as imagens deste ônibus, que estava do ônibus da ocorrência. Isso, põe em tela cheia para mim, por favor. E quem está operando o switch? É o Piranha ou é o Caio? Olha só,
Olha, Caio, tem uma imagem que eu queria que parasse lá na imagem da câmera de segurança que há dentro do transporte coletivo. Dentro de todos os ônibus, todas as empresas do transporte coletivo de Manaus, o Sinetran, eles têm acesso a essas imagens. Continua aí na imagem. Logo na sequência tem um take que mostra a câmera de segurança dentro do ônibus. É o seguinte, senhores proprietários, senhores empresários, senhores representantes do sindicato desta categoria. Se os senhores disponibilizassem essas imagens, nós estaríamos mostrando aqui, neste momento, os suspeitos de terem cometido este crime. Na verdade, nós estaríamos mostrando o flagrante do crime. Olha aí, ó, olha a câmera de vigilância ali, deste ônibus aí. Do outro também há uma câmera. Mas o Sinetran não divulga essas imagens, não repassa essas imagens. E a população não tem como identificar esses criminosos. Vejam a informação que a Meixa Piama acabou de trazer para a gente. Pode ser a polícia suspeita que trata-se da mesma quadrilha. Ou seja, eles assaltam um ônibus, descem, daqui a pouco pegam outro ônibus e assim as pessoas vão sendo vítimas. Se a população soubesse e desconfiasse destes criminosos, denunciaria a polícia no momento em que eles entrariam no ônibus. Então trata-se do direito das pessoas serem informadas, porque as pessoas estão sendo vítimas dentro do transporte coletivo, na Zona Norte e em outras zonas da cidade, mas com uma ênfase muito grande na Zona Norte, tanto na Torquato, nas proximidades do Delfina, como também na Max Teixeira, como nós já mostramos aqui outras vezes. Obrigado, Meixa Piama, e você de casa sabe, daqui a pouco a gente traz outra informação sobre assalto ao ônibus, né? Mas na edição de hoje, a gente vai falar também sobre o caso, a investigação da morte do Flávio, na verdade, desdobramento sobre isso. Agora, minha diretora, a gente vai logo com o Bruno, daqui a pouco eu falo sobre isso. Vamos logo com o Bruno, porque o Bruno está no local onde o corpo, segundo a família, o corpo de Alice pode ter sido encontrado. Bruno, você tem mais informações? Explica pra gente o que está acontecendo por aí exatamente neste exato momento. Mais uma vez, bom dia, viu, mano? Eu vou sair daqui do vídeo porque vou mostrar movido o corpo lá de onde estava enterrado o corpo de Alice. Nesse momento aqui, a Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros, a perícia, a 20ª SICOM, o corpo já está dentro do carro do Instituto Médico Legal. Foi uma retirada bem difícil, a gente vê ali o corpo de bombeiros também. Realmente, o corpo de Alice pelos próprios familiares, como a gente viu na reportagem da Maiara. Nós fomos impedidos um pouco de chegar próximo, aí a família também não quer falar. É uma área bem de difícil acesso, já está sendo removido aqui do local, viu, Emanuel? Muito difícil mesmo. O corpo já está dentro ali do carro do Instituto, dá uma andada aqui, sem mostrar a família, pegando aí com todo o respeito, né, nesse momento aqui dos familiares. E eu volto com você agora. A gente está ao vivo. A gente... Deixa eu continuar conversando com o Bruno. Nós estamos com um problema no vídeo, mas se ele estiver me ouvindo, a gente está acompanhando o áudio. Bruno, você já tem a informação, a família já confirmou de alguma forma se trata-se realmente do corpo da Alice, se reconheceram pela roupa ou mesmo pela fisionomia, se é possível, porque dado o tempo que ela está desaparecida, é possível que o corpo já esteja em avançado estágio de decomposição, mas... Já foi possível algum tipo de reconhecimento, mesmo de forma visual? Será que o Bruno está conseguindo ouvir a gente? Localizaram ontem, né? E hoje ficou até mais fácil, né? As equipes, no tempo conseguiram resgatar o corpo. Eu vi aqui o delegado. O porquê de não terem conseguido fazer esse resgate ontem? Necessitava mesmo do Corpo de Bombeiros? Olha, a gente está com um probleminha no sinal da internet. Diretora, vamos tentar restabelecer esse contato com o Bruno por telefone mesmo, para ele passar essas informações para a gente? O Bruno Fonseca está lá numa área de mata no Tarumã, na zona oeste da cidade, onde a família pode ter encontrado o corpo de Alice. E, efetivamente, um corpo já foi encontrado e removido, retirado da cova pelo Corpo de Bombeiros, recolhido pelo Instituto Médico Legal. A nossa equipe de reportagem está no local, mas como é uma área de difícil acesso, nós estamos com um problema justamente na capacidade de transmissão das imagens por meio da telefonia móvel. No entanto, o Bruno já trouxe informações aqui, a gente viu
a movimentação e vimos lá a presença do Corpo de Bombeiros, a presença inclusive do próprio Instituto Médico Legal, da viatura do Instituto Médico Legal e de familiares. O nosso repórter não foi impedido de chegar nas proximidades e a gente mantém esse comportamento mesmo em respeito à família. Este é um caso em que há suspeita de que esta jovem tenha envolvimento com o tráfico de drogas e isso teria sido o motivo da morte. Nós já temos o contato telefônico com o Bruno Fonseca, que está no local. Bruno, a família já fez o reconhecimento visual de que se trata realmente da Alice? Você está falando com as autoridades por aí na área? Que informações você traz para a gente? Bom, a gente ainda não consegue a informação com o Bruno. A gente vai tentar estabelecer essa comunicação com o Bruno Fonseca. A família encontrou ontem, por meio da investigação independente que fez, o local onde estaria enterrado o corpo de Alice, desaparecida desde o dia 9. Este local aí, que você vê nas imagens, essas imagens foram produzidas ontem durante uma reportagem feita pela Mayara Rocha, que esteve lá, que falou com familiares, e a Mayara trouxe informações que ainda são preliminares, informações que serão investigadas pela polícia, de que Alice tinha envolvimento com pelo menos 2 grupos criminosos e rivais inclusive, e que ela era responsável ou seria responsável por atrair vítimas a locais onde seriam executados, pelo fato de ser jovem, pelo fato de ser bonita, e esse teria sido o motivo da morte dela. A gente tem agora a comunicação estabelecida via telefone com o Bruno Fonseca. Bruno, você consegue me ouvir? O reconhecimento de Alice foi confirmado pela família mesmo de forma visual? Que outras informações você tem pra gente? Sim, Emanuel, foi confirmado sim, é o corpo de Alice, inclusive já está sendo removido pelo Instituto Médico Legal. Nós vamos conversar aqui agora com o Dr. Rocha, da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros. Doutor, fala pra gente agora, como é que vocês conseguiram aí chegar até esse corpo? Foi com realmente a ajuda da família, né, doutor? Com certeza, né? Facilitou bastante, né? A família localizou o corpo ontem e infelizmente ontem não foi possível fazer o resgate devido ao horário. E hoje, a partir das 5h30, né, todas as equipes estamos aqui no local, nós iniciamos e foi uma ação rápida, né? O bombeiro foi essencial e fizemos num tempo curto. Doutor Rocha, a gente viu aí que ontem não foi possível o Corpo de Bombeiros fazer aí o resgate desse corpo. O que a gente pode dizer nesse momento? Por que não foi possível? O Instituto Médico Legal também esteve aqui prontamente com todo o trabalho, que foi realmente muito difícil, né, doutor? Eu não posso te informar o motivo pelo qual não foi feito resgate ontem, né? Até porque eu iniciei o plantão às 20 horas, certo? Então, em relação a isso, eu não posso passar nenhuma informação. Como é que o corpo foi encontrado lá, doutor? O corpo estava numa cova rasa, que facilitou o resgate pelo Corpo de Bombeiros, né? E uma ação rápida, como eu falei, né? Então, a partir das 5h30 nós reunimos e fizemos uma ação rápida o resgate do corpo ali. Ainda não se sabe se a Alice foi morta a facadas, ela realmente foi torturada, lá não deu para ver nada, doutor? Nada, até porque o corpo está muito sujo, né? Então, agora vai ser lavado lá no IML e vai ser analisado mais futuramente. Tá certo, então esse foi o Dr. Rocha, viu, Emanuel, da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros. Nós estamos aqui nessa área de difícil acesso, onde o corpo de Alice foi encontrado desde o dia 9 de novembro. De acordo com a família, Alice foi torturada e morta por traficantes do União da Vitória. Desde o dia 9, eles não pararam de procurar o corpo de Alice. Essa área de mata fica aqui no Tarumã, viu, Emanuel? Bem ao lado do bairro União da Vitória. É muito difícil de chegar aqui. A nossa equipe teve bastante dificuldade para chegar, tanto é que a gente viu aí nosso final do programa ao vivo, aliás, do ao vivo, né, Emanuel? Então, realmente, daqui a pouco, quando a gente retornar a área ali de chão, a gente dá melhores informações do Alô Amazonas, mas essas são as informações precisas. O corpo de Alice foi encontrado em uma cova rasa, como o Dr. Rocha aqui disse, da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros. Ainda não se sabe se ela foi realmente morta a facadas ou a tiros. O que se sabe é que ela estava enterrada e a própria família foi quem encontrou o corpo de Alice. Foram aí buscas incansáveis da própria família. Desde ontem aí, né, a família encontrou, Emanuel, o corpo de Alice nessa área bem
distante mesmo ali da área de chão, né? E é isso. Então, a gente, nesse momento, a Polícia Civil está indo embora, o Instituto Médico Legal também levando, nesse exato momento, o corpo de Alice. Um trabalho incansável do Instituto Médico Legal. Realmente é uma área bem distante, de rocha, inclusive, difícil até de andar. Nossos amigos jornalistas somente estão aí nessa conclusão de fato, né? Realmente foi o corpo de Alice que foi morta, de acordo com a família, e torturada por traficantes do União da Vitória, no dia 9 de novembro, em uma casa lá no bairro do União da Vitória. A gente dá melhores informações logo mais no Alô Amazonas, com detalhes e também com exclusividade, porque a gente veio até aqui e conseguimos aí, realmente, de fato, ver de perto esse lamentável crime que realmente aí chocou toda a família, viu, Emanuel? Alguma pergunta, Emanuel? Sim, Bruno, eu gostaria de saber a partir de que elementos foi possível identificar que de fato trata-se do corpo da Alice. A família reconheceu pelas roupas, que houve algum detalhe? Você tem essa informação para a gente? Então, Emanuel, a família reconheceu realmente pela própria aparência e também pela roupa, viu, Emanuel? Muito triste esse fato de ver realmente aí a própria família achar o corpo. Eles reclamaram, viu, Emanuel, sobre o corpo de bombeiros e também pela polícia, porque eles fizeram aí toda uma reclamação em fato de eles não estarem todos os dias com as buscas pelo corpo de Alice. Foi, como eu disse anteriormente, a própria família foi quem encontrou o corpo de Alice, que estava enterrado nessa área de mata aqui do Tarumançu, viu, Emanuel? Foi reconhecido pela própria mãe o corpo de Alice. Obrigado pelas informações que você traz para nós aqui, para todos nós, tanto para nós aqui da produção como para quem acompanha a TV A Crítica, para quem acompanha o Manhã no Ar. Agradecendo o trabalho do Bruno, da nossa equipe de reportagem, que foi uma das primeiras a chegar no local. Desde ontem nós estamos acompanhando este caso, a Mayara Rocha esteve lá, a família fez vigília, passou a noite neste local e a polícia vai investigar, certamente deverá ouvir os familiares que neste momento não querem falar com a imprensa. A gente respeita a dor dos familiares, não importa se a jovem teve ou não algum tipo de envolvimento com o tráfico de drogas ou com grupos de bandidos. Esta é uma vítima do Tribunal do Crime. Ela foi executada por um tribunal de exceção, por um tribunal do crime nessa área de mata, assim como muitos outros jovens já foram executados e outros ainda serão executados enquanto esta atividade criminosa existir na nossa sociedade e for fomentada e alimentada por este comércio ilegal. Esta, portanto, é uma vítima. Poderia estar envolvida, mas também é uma vítima e a família dela, agora, está também sofrendo os resultados de toda essa ação criminosa. Parabéns ao Bruno que esteve no local trazendo essas informações para a gente. A investigação segue a partir de então. O IML deverá, por meio de uma perícia, identificar qual foi realmente a causa da morte. É um trabalho feito com a ajuda da perícia justamente para se investigar, para chegar até os autores deste crime, para chegar até quem de fato executou Alice e o mais importante e que a gente precisa de resposta. Gente, sociedade, precisamos desta resposta. Quem são os mandantes? Quem está por trás dessas mortes? Quem são os reais executores? Isso a gente segue acompanhando ainda este caso. Seguindo aqui com o Manhã no Ar, daqui a pouco a gente vai trazer uma reportagem que a Secretaria de Administração Penitenciária confirmou para a Justiça que o Centro de Detenção Provisória Masculino 1, CDPM, tem condições de receber Alejandro Valeico, que poderá ser transferido para lá. Deixa eu só lembrar aqui rapidamente. O Alejandro teve a prisão preventiva mantida em audiência de custódia. A Justiça manteve a prisão preventiva dele. Durante o processo de inquérito, durante o inquérito policial, qualquer investigado geralmente fica na delegacia ou nas delegacias, porque o inquérito está em andamento, então, eventualmente, a polícia pode necessitar ouvir esse investigado e, por isso, ele precisa estar à disposição da Polícia Civil. Portanto, ele fica nas delegacias. No entanto,
Em relação à investigação da morte de Flávio Rodrigues, o inquérito policial já finalizou. Inclusive com 60 dias depois de a polícia ter pedido essa prorrogação da justiça. Mas o inquérito, o trabalho policial já encerrou. Mesmo assim, quando decidiu pela manutenção da prisão provisória ou da prisão preventiva de Alejandro Valeico, a Justiça determinou que ele voltasse para o 19º Distrito Integrado de Polícia, uma delegacia. E agora a Justiça solicita ou fez um requerimento à Secretaria de Administração Penitenciária, por onde inclusive já esteve preso ex-governadores. Verificou-se a possibilidade do sistema prisional estadual receber Alejandro. E obviamente que a Secretaria, que a SEAP, declarou sim, temos capacidade. Daqui a pouco a gente vai trazer essa informação, vamos trazer essa reportagem. Mas parece estranho, né? Qual seria a prerrogativa, ou qual seria o destaque, ou qual seria o benefício que Alejandro tem comparando com outros presos? É nível superior? É uma celebridade? É uma autoridade? Por que um tratamento diferente, inclusive dos outros? Mike Parede, por exemplo, está preso no Centro de Detenção Provisória. Ainda na fase de inquérito, ele foi encaminhado para lá, por pedido dele, por pedido da defesa, mas foi encaminhado para lá. Qual é a diferença de um e de outro? O policial militar, pela atividade policial militar, a gente entende, é necessário, inclusive, para a própria segurança dele, porque depois de preso é de responsabilidade do Estado. Mas o Alejandro, daqui a pouco a gente volta a falar sobre este caso. Agora, vamos trazer o caso aqui, um caso de um assalto inusitado que foi registrado lá no bairro Parque das Nações, na zona centro-sul da cidade. Um crime que aconteceu em um pet shop após um casal se passar por cliente e o que facilitou a entrada de um terceiro suspeito. Sobre esse caso, eu vou falar com o Leon Furtado. Leon, muito bom dia para você. O curioso foi que esses criminosos deixaram o que eles deixaram para trás, né, Leon? Explica para a gente essa ocorrência, por favor. Oi, Manuel. Bom dia para você e a todos que estão nos acompanhando no Manhã no Ar nesta quinta-feira. Emanuel, esse caso aconteceu ontem pela tarde, por volta das 4h30 da tarde, lá no Parque das Nações, na zona centro-sul aqui da capital amazonense. A princípio, de acordo com as informações da proprietária desse estabelecimento, um casal chegou ao pet shop com um vira-lata. Eles foram lá na recepção, conversaram com os atendentes, é claro, e lá eles pediram que esse cão de uma raça não definida, né, um vira-lata, ele fosse vermifugado. Foi aí que alguns minutos depois chegou um terceiro indivíduo. E nesse momento em que tudo começou a acontecer, né, esse assalto. A princípio aí, alguns clientes, um desses homens, no caso, o que estava acompanhando essa moça, sacou uma arma pequena que não foi identificada pela proprietária. Ela olhou, viu que era uma arma pequena, mas não soube dizer se era uma pistola ou se era um revólver. Então esse homem passou para esse segundo indivíduo que chegou e os dois foram empurrando os clientes para os fundos desse pet shop. Os clientes ficaram assustados, é claro, mas ainda assim esses indivíduos pediram que todos tivessem calma. E aí foi quando eles fizeram a limpa desse local, Emanuel, tanto com os telefones celulares desses clientes, alguns inclusive chegaram a relatar que tinham acabado de comprar esses telefones, mas eles também levaram, para você ter uma ideia, os filhotes dos cães que estavam lá dentro desse pet shop. O único cão que sobrou nesse local, inclusive, foi o vira-lata que havia sido levado pelo casal. Esse caso foi registrado no 12º Distrito Integrado de Polícia. Inclusive, as imagens das câmeras de segurança devem auxiliar nas investigações para tentar identificar aí esses suspeitos, Emanuel. E sobre esse cão vira-lata, ele foi vermifugado e está disponível para adoção. Emanuel, de volta aí com você no estúdio. Situação, né, Leon? Que situação. Obrigado pelas informações que você traz para a gente. Enquanto você falava, as fotografias do registro desse crime estavam sendo exibidas aqui e o pessoal de casa está vendo, está assistindo, se reconhecer. Obviamente, a gente pede e orienta que denuncie a polícia. Daqui a pouco a gente volta a conversar, Leon. Uma adolescente de 12 anos foi esfaqueada durante um assalto em uma escola de tempo integral na zona norte da capital. É isso mesmo que você ouviu. O criminoso pulou o muro da unidade de ensino.
armado com uma navalha e roubou celulares de vários alunos. Nós temos uma reportagem. Era por volta de meio-dia quando o homem, ainda não identificado pela polícia, entrou em um centro educacional de tempo integral na zona norte de Manaus. Ele teria pulado o muro enquanto os alunos participavam de um jogo interdisciplinar e, armado com uma espécie de navalha, abordou um grupo de alunos que estava próximo a este muro. Esse homem então chegou, puxou a navalha e disse: passa o celular, para uma adolescente de 12 anos, que durante o relato para os policiais teria dito que nesse primeiro momento achou que era apenas uma brincadeira, né? Porque estava em um ambiente escolar e não achava em nenhum momento que ali teria um assalto e ela seria a vítima. Foi então que este homem, de forma truculenta, pegou o celular da jovem e em seguida a golpeou com o golpe de navalha na região do tórax. Essa adolescente de 12 anos foi socorrida pelos funcionários daquela escola. Em seguida, atendida pelo SAMU. Este homem, que ainda não foi identificado, pulou o muro da escola, depois de ainda fazer um pequeno arrastão, pegando o celular das outras pessoas, dos outros estudantes. Pulou o muro e foi embora por uma área de mata, que fica próximo a essa escola. A Secretaria de Educação do Estado enviou uma nota para a nossa equipe de reportagem e esclareceu que todos os fatos estão sendo apurados e que a escola está conversando com o policiamento daquela região para que seja reforçado, já que se trata, segundo a vítima daquela região, de uma área vermelha e que deve se ter mais segurança. Mais do que nunca, as comunidades precisam estar integradas ao sistema de segurança pública e vice-versa. A polícia também precisa ter proximidade com as comunidades. Não só a polícia, mas o sistema de segurança pública como um todo. É um absurdo, é absolutamente inaceitável que um criminoso tenha à disposição a possibilidade de pular o muro de uma escola e fazer dentro do muro dessa escola de vítimas aos alunos, estudantes, futuros cidadãos, as pessoas que estão estudando e se preparando para serem melhores do que nós, para que amanhã construam uma sociedade melhor do que a sociedade que nós temos. Mas se dentro deste ambiente em que estes cidadãos em formação estão lá para para compartilhar conhecimentos, experiências, valores, se dentro deste ambiente eles estão sendo vítimas de criminosos, sendo golpeados com navalhas, tendo celulares roubados, me diga, onde nós vamos preparar os cidadãos do futuro, os cidadãos que nós vamos precisar amanhã? Onde vamos preparar as pessoas que precisam, os nossos filhos? Nós estamos falando dos nossos filhos. Isso é absolutamente inaceitável. Sim, a SEDUC tem que entrar em contato com a autoridade policial. Sim, a direção da escola e a polícia precisam fazer uma parceria. Mas mais do que isso, este bandido que invadiu a escola precisa ser identificado, precisa ser preso, precisa ser responsabilizado, porque senão daqui a pouco qualquer um, na frente das escolas, nas ruas, isso já é um fato, já é um fato. Olha esse outro caso que a gente vai trazer aqui. Uma professora foi assaltada por uma dupla de criminosos em um estacionamento lá na Avenida Djalma Batista. Inclusive há um registro por uma câmera de vigilância deste crime. Ela foi abordada no momento em que retirava os objetos do próprio carro. Vamos acompanhar na reportagem. 2 homens em uma moto. O condutor avista um estacionamento. A cena até pareceria comum se a dupla estivesse à procura de uma vaga. Mas não se engane, os 2 estão à procura de vítimas. Eles querem roubar. No próximo vídeo, um alvo fácil. Uma mulher sozinha retirando objetos do próprio carro. Ela ainda não sabe, mas está prestes a ser assaltada. Os 2 homens, ao avistar a vítima, dão a volta e param ao lado dela. O que está na garupa desce e faz menção que está armado. Ele toma a bolsa e arranca o cordão dela. A
A cena que você acabou de assistir se passou exatamente aqui. A vítima, uma professora, se preparava para mais uma tarde de serviço. O relógio marcava 2 e um pouquinho da tarde. Essa mulher é acostumada a estacionar o veículo aqui, como de costume, todos os dias no mesmo horário. E jamais imaginou que fosse se tornar vítima desse tipo de crime. Até porque a área é bastante movimentada e até então ela não tinha ouvido nenhum relato parecido com esse. Por ser uma rua bastante movimentada, nunca tinha ouvido nenhum desse tipo de história e realmente tomei um susto e foi muito grande. Levaram minha bolsa tiracolo, no qual dentro possuía o meu telefone celular e a minha carteira com os meus documentos pessoais. Só para você ter uma ideia, nós estamos próximos a uma das avenidas mais movimentadas da capital amazonense, a Avenida Djalma Batista. As pessoas têm o costume de fazer esse trajeto para chegar até o outro lado. Uma via não tão movimentada assim. O que chama a atenção nessa história é que os 2 criminosos foram audaciosos. Eles assaltaram a vítima, bem próximo de um entregador de água, diante dessa testemunha que chegou a anotar a placa da moto. Eu olhei rapidamente em volta para ver se alguém poderia me ajudar de alguma forma. Foi na hora que eu gritei, ladrão, ladrão. Ele também se assustou, né, mas conseguiu pegar a placa, que para mim foi de grande valia. Diante dos traumas psicológico e financeiro, a vítima faz um pedido. Pede que as imagens sejam divulgadas para que a polícia chegue até a dupla de criminosos. Acompanha comigo essa imagem. Dá para exibir do início essa imagem, por favor? No caso anterior, na reportagem anterior, nós falamos de um criminoso que pulou o muro da escola, invadiu o ambiente escolar. Vejam, os bandidos nesse caso aqui, olha só, estão na rua e vão entrar no estacionamento da escola. Estão entrando dentro. É óbvio que se entra é para dentro, desculpa aí a redundância. Mas, enfim, invadindo o local para realizar o assalto. Tem gente que pode dizer, mas é culpa da professora. Estava retirando as coisas, não pode ser assim, tem que sair do carro rápido com tudo. Pelo amor de Deus, está no estacionamento, tem um portão ali, o portão não estava fechado. Mas os bandidos estão assim, se sentindo à vontade, se sentindo livres para cometer crimes a hora que eles quiserem, o momento que eles quiserem, invadindo o estacionamento, invadindo a escola, fazendo o que eles querem. Isso não pode ficar assim, não pode ficar dessa forma, de forma alguma. Eu tenho o maior respeito pelos professores, o maior respeito pelo ambiente educacional, pela comunidade educacional, porque eu não sei você de casa que está me assistindo, nem os meus colegas, a diretores, os meus parceiros aqui da TV A Crítica, nós que fazemos esse trabalho, eu não sei a opinião de vocês, mas eu enxergo na educação a solução, a saída, o meio, a forma pela qual a gente vai mudar esse estado de coisas. E a gente não pode permitir que professores, que alunos e que criminosos ajam de uma maneira tão livre dessa forma, fazendo com que a comunidade, a nossa comunidade educacional sofra dessa forma. Eu continuo falando ainda do noticiário policial. Lá, vamos falar da Zona Sul, né? No bairro Educandos, um adolescente de 17 anos foi executado. Ele teve a casa invadida por um grupo criminoso e, segundo testemunhas, o menor dormia com a namorada quando foi retirado da residência e morto a tiros, metralhado, na verdade. Vamos acompanhar na reportagem? Rafael da Silva Queiroz, de 17 anos, estava dormindo quando criminosos invadiram a sua casa, localizada aqui mesmo, na Avenida Presidente Kennedy, no bairro Educandos, na zona sul de Manaus, e fizeram os disparos de arma de fogo. Até o momento ainda não se sabe quantas pessoas entraram na residência e efetuaram esses tiros, né? Mas que o crime aconteceu por volta das 3h30 da manhã. Os policiais militares da 2ª Companhia Interativa Comunitária que atendem essa área foram acionados para ir a esse local do crime. Quando chegaram lá, foram informados de que suspeitos teriam entrado nessa residência e ido em direção ao quarto da vítima, onde ele estava dormindo junto com a sua namorada. Os criminosos, então, tiraram essa pessoa do local e levaram para a parte de fora e efetuaram os disparos de arma de fogo. Além da polícia militar, o Instituto Médico Legal foi acionado para fazer a remoção do corpo, assim como os peritos criminais que estiveram no local analisando a cena do crime.
Equipes também da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros estiveram no local e já estão investigando mais este crime aqui na capital amazonense. Eles trabalham com 2 questionamentos principais. Quem são essas pessoas que entraram na casa e efetuaram os disparos de arma de fogo? E também a motivação desse crime. Pelo menos deixaram a namorada do rapaz, porque em alguns casos nem isso, né? Os inocentes estão indo juntos. Mas olha, ainda falando de casos lá na zona sul da cidade, o inquérito policial, que apura a morte das 17 pessoas suspeitas de entregar um grupo criminoso na zona sul de Manaus, deve ser entregue ao fim desta semana. Aquelas mortes que ocorreram por conta do confronto com a polícia. Vamos acompanhar na reportagem. Segundo o titular da Unidade de Apuração de Ilícitos Penais, delegado Josué Rocha, o inquérito policial que investiga a morte de 17 suspeitos em outubro deste ano deve ser entregue à Justiça até o fim da semana. Ainda de acordo com o delegado, as investigações ocorreram dentro da normalidade. Foram ouvidos familiares das vítimas, policiais militares envolvidos no caso e moradores do bairro São Lázaro, onde tudo aconteceu. Ainda de acordo com o delegado, integrantes do Ministério Público, especificamente da promotoria que investiga ações policiais externas, também participaram desse inquérito policial. No dia 30 de outubro deste ano, policiais militares entraram em confronto com traficantes do bairro São Lázaro, zona sul de Manaus. Eles receberam uma denúncia informando que pelo menos 50 suspeitos estavam dentro de um caminhão-baú se preparando para atacar integrantes de uma facção rival. Os PMs conseguiram interceptar essa ação. Houve troca de tiros e 17 suspeitos foram mortos. Durante essa ação, nenhum policial militar ficou ferido, o que levantou suspeitas do Ministério Público e também moradores da área que ficaram revoltados com essa ação da polícia. No dia que esse caso ocorreu, eu disse aqui, tem gente que a polícia chega lá e sai matando todo mundo, mas existe sim uma investigação feita. Qualquer morte no nosso país é investigada, no nosso estado é investigado. As armas, inclusive, utilizadas são periciadas, então nada fica assim não. Então já existe aí uma investigação e a gente segue acompanhando, seguimos acompanhando. Um trio foi preso suspeito de planejar a morte de membros de um grupo criminoso rival. Com eles, a polícia apreendeu 2 armas que estavam escondidas dentro de um carro. Isso lá no bairro São José Operário. Passava de 1h30 da madrugada quando os policiais da Ronda Ostensiva Cândido Mariano receberam uma denúncia via CIOPS, informando que estaria havendo um confronto entre 2 facções criminosas que atuam aqui no estado, ali no bairro do São José Operário, zona leste de Manaus. Rapidamente, os policiais se deslocaram até o endereço e, chegando lá, eles avistaram um veículo em atitude suspeita, um veículo de modelo Onix e placa QOD 8C62. Durante a abordagem a esse veículo, 3 pessoas estavam nesse carro. Eles foram identificados como Arlisson de Souza, de 28 anos, o Everton Diego, de 27 e o Rótimas de Oliveira, de 26 anos. Durante a abordagem, os policiais encontraram 2 armas de fogo, mas quem vai dar mais detalhes é o tenente R. Oliveira, da Rocan. Tenente, no momento da abordagem, vocês perceberam que eles estavam em atitude suspeita? Isso, foi demandado pelo CIOPS a situação de confronto entre criminosos. Então nós enviamos uma viatura local e ao chegar ao local nós avistamos um veículo, em atitude suspeita. Fizemos a abordagem, dentro do veículo havia 3 indivíduos. Após a abordagem foi verificado 2 armas de fogo. Então foi dado voz de prisão e levado ao 14º DIP. Tenente, um desses 3 suspeitos já possui alguma passagem pela polícia? Bom, 2 deles têm passagem por roubo e homicídio, o Arlisson e o Everton. Eles devem responder por quais crimes, tenente? É o porte ilegal de arma de fogo. Depois de encontrar essas 2 armas de fogo, um revólver calibre 38 e uma pistola 380, os policiais da Rocan deram voz de prisão a esse trio que foi encaminhado para o 14º Distrito Integrado de Polícia para todos os procedimentos legais, onde ficaram presos e vão permanecer à disposição da Justiça.
E um jovem de 19 anos foi preso no conjunto residencial Viver Melhor, no bairro Santa Etelvina, suspeito de participar da morte de um homem no município de Manacapuru. O comparsa dele já havia sido preso. O dia 6 de junho deste ano ficou marcado para os moradores do município de Manacapuru. Uma tentativa de assalto terminou em morte. A vítima foi atingida com vários golpes de faca depois que um assalto foi anunciado por uma dupla de criminosos que estava em uma motocicleta. Essa vítima se negou a entregar o aparelho celular. Começou ali uma briga entre a vítima e os criminosos que terminou em morte. A partir daí, a polícia começou a investigar essa história para descobrir o paradeiro dos dois criminosos. No mês seguinte, um dos suspeitos foi preso, confessou o crime. Só que a polícia queria saber quem era o outro suspeito que também havia participado da ação criminosa. Esse sujeito estava escondido no Viver Melhor quando foi surpreendido pelos policiais aqui da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros. É esse jovem de 19 anos que você vê na imagem, Rauan Silva. Depois do crime, ele saiu de Manacapuru, veio para Manaus, só que não teve jeito. A polícia chegou até a ele depois de uma rápida investigação. E aí não teve jeito. Doutora Marília, o comparsa dele, de imediato, quando foi preso ali, confessou o crime, foi preso pelos policiais de Manacapuru. E esse jovem ficou livre aí da polícia durante todos esses meses, mas dessa vez não teve jeito. Nesse intervalo, nesses 6 meses, o que ele andou fazendo além de se esconder da polícia? Ele não andou fazendo nada, né? Como é de praxe dessas pessoas que querem viver essa vida do crime, né? Então andou apenas praticando outros crimes. O delegado de Manacapuru representou pela prisão dele. E na data de hoje nós conseguimos lograr êxito aí e cumprir, né? Ele que fugiu de Manacapuru um dia após o crime que cometeu lá, em junho. Aqui na delegacia, esse sujeito chegou a afirmar para a imprensa que tinha sido a primeira vez que ele tinha ido assaltar uma vítima, mas ele agiu com muita truculência na época com essa vítima delegada. Como é que foram ali os minutos finais desse crime? É um crime que choca, né, toda a sociedade, porque pode acontecer com qualquer um que está transitando em um interior, né, Manacapuru, e aí de repente foi surpreendido aí por essa dupla numa motocicleta com uma faca, né, que quando essa vítima não quis entregar o seu bem, o aparelho celular, simplesmente desferiram os golpes de faca e que levaram essa vítima aí a óbito e fazem isso sem pudor algum, sem arrependimento algum. Rauan teve um mandado de prisão preventiva cumprido, vai voltar para Manacapuru depois de ter cometido esse crime brutal que chocou os moradores do município. Olha aí, matou. E o latrocínio, né? Um crime de latrocínio, um dos mais graves do nosso Código Penal. Vai responder aí, foi identificado, vai responder. Eu preciso encerrar nossa transmissão na rádio, na FM O Dia, de 6 às 7 os nossos ouvintes estão com a gente, mas amanhã a partir das 6 a gente volta. Agora, se você quiser continuar com a gente, acessa aí o aplicativo, a Crítica Play no teu celular e você acompanha os desdobramentos que a gente traz a partir de agora do caso Flávio. Isso porque houve audiência e Mike Parede e Eliseu da Paz, que foram também indiciados pelo homicídio do engenheiro, passaram pela audiência de custódia, foram mantidos, tiveram a prisão preventiva mantidas. Como vai trazer para a gente as informações o repórter Alisson Mota? O réu confesso da morte do engenheiro Flávio Rodrigues dos Santos, o lutador de MMA Mike Parede, chegou aqui no Fórum Ministro Enoque Reis por volta das 10h30 da manhã desta quarta-feira. Ele foi submetido a uma audiência de custódia. Uma juíza e 3 promotores de justiça analisaram e avaliaram a prisão do suspeito, depois das últimas declarações feitas por Alejandro Molina Valeico, depois que ele deixou o Fórum Ministro Enoque Reis na segunda-feira e retornou para o 19º Distrito Integrado de Polícia
polícia, onde está preso desde o início do inquérito policial. Segundo informações da defesa de Mike Parede, durante a chegada de Alejandro Molina Valeico no 19º Distrito Integrado de Polícia, ele fez uma declaração para uma equipe de reportagem da TV A Crítica e disse que quem foi o responsável, na verdade, pela morte do engenheiro Flávio Rodrigues dos Santos foi o sargento da Polícia Militar, Eliseu da Paz, que também passou por audiência de custódia durante essa quarta-feira. Não foi eu que matei ele. Quem foi que matou? Não foi o... Não sei quem foi que matou. Foi o Eliseu da Paz que matou. Foi ele que matou? Foi o policial militar. Além disso, a defesa do lutador de MMA Mike Parede disse que Alejandro costuma se contradizer durante essas declarações e que a declaração feita sobre o responsável real pela morte do engenheiro Flávio Rodrigues não alterou em nada a situação de Mike Parede perante a justiça. Além disso, durante o inquérito policial, durante informações obtidas pela delegada adjunta da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros, Mike Parede é um réu confesso nesse crime. Ele disse para a delegada adjunta que no dia do crime estava em um carro junto a Flávio Rodrigues dos Santos. Quando eles desceram, foram em direção a um terreno descampado. Lá eles acabaram lutando. Foi quando Mike Parede esfaqueou Flávio Rodrigues dos Santos várias vezes, que só seria encontrado no dia seguinte, no dia 30 de setembro, em um terreno no bairro Tarumã, zona oeste de Manaus. A família e a defesa do lutador de MMA Mike Parede não acreditam nessa versão. A SEAP informou que o detento Mike Parede continua preso no Centro de Detenção Masculino 1, detenção provisória. Após o resultado, a defesa da Paz afirmou que entrará com um pedido de habeas corpus ainda nesta semana. Não há informações sobre para onde o policial militar foi encaminhado. E olha, sobre este caso, o filho da primeira-dama do município, Alejandro Valeico, que passou por uma audiência de custódia na última segunda-feira, pode ser enviado para o Centro de Detenção Provisória Masculino 1, presídio que fica lá no quilômetro 8 da BR-174. Caso a Justiça decida por essa transferência, porque hoje ele está preso lá no 19º Distrito Integrado de Polícia. Deixa eu falar com a May Chapiama sobre este caso. May, a Justiça solicitou da SEAP informações sobre se o sistema penitenciário estadual tem condições de receber Alejandro Valeico, foi isso mesmo? É isso mesmo, Emanuel, atendendo a pedidos de informações da juíza da Central de Inquéritos do Tribunal de Justiça do Amazonas, Lina Marie Cabral, a SEAP informou que tem condições sim para receber o custodiado Alejandro Molina Valeico, de 30 anos, preso preventivamente acusado de participação no homicídio do engenheiro Flávio Rodrigues, no dia 29 de setembro. Alejandro está preso há mais de 2 meses no 19º Distrito Integrado de Polícia, na Avenida Coronel Teixeira, na zona oeste de Manaus. Caso a Justiça decida pela transferência dele para uma unidade prisional, o enteado do prefeito vai dividir uma cela de 14 metros quadrados com mais 7 presos. Alejandro deverá ficar preso no Centro de Detenção Provisória Masculino, o CDPM-1, que fica ali no quilômetro 8 da BR-174, em uma ala não faccionada, que são os presos que não pertencem a facções criminosas. Vai dormir em uma cama de concreto com um colchão de espuma e fazer as necessidades em um banheiro compartilhado, equipado com um sanitário turco. Alejandro vai ser tratado como um preso comum, com todos os direitos e também todos os deveres. De acordo com informações ainda da SEAP, o preso terá assistência médica, odontológica, psicossocial e também jurídica, além de receber 3 alimentações diárias, café da manhã, almoço e também janta. E ainda terá banho de sol. Atualmente a gente sabe que o Alejandro Valeico está ocupando uma das 3 celas do 19º Distrito Integrado de Polícia. Dorme em cama de concreto e as instalações sanitárias são as mesmas que a do presídio. A alimentação vem geralmente de fora, fornecida pela família. De acordo com informações o preso tem regalias para passar a maior parte do tempo só olhando para a parede. Ontem
Ontem, o titular do 19º DIP, o Dr. Guilherme Torres, disse que respondeu o pedido de informação da juíza sobre as condições ali do DIP. E, de acordo com ele, o local não possui estrutura para manter presos de justiça. E como a delegacia é plantão, muitas das vezes o espaço é ocupado por Alejandro, faz falta para outros presos. A resposta do titular do 19º e também da SEAP já chegaram à juíza, que está analisando para decidir se o Alejandro vai para o presídio ou se permanece ali no 19º Distrito Integrado de Polícia. Manuel, a gente vai continuar acompanhando esse caso, como desde o início, e todas as informações a gente traz durante a nossa programação pela TV A Crítica, se Alejandro Molina Valeico, de 30 anos, vai permanecer no 19º ou se ele será encaminhado para um presídio aqui da capital. Viu, Emanuel? Eu volto com você. Obrigado, Meixa Piama, pelas informações que você traz para a gente. Quando a MEI diz que o 19º é plantão, significa que é a delegacia que funciona como central de flagrantes de toda a zona oeste da cidade. De toda a zona oeste da cidade, desde o Tarumã. Depois que as delegacias declaram, fecham a partir das 5 da tarde, tudo vai para o 19º Distrito Integrado de Polícia. Então, se há um preso dentro da cela, dentro da carceragem, esse preso está ocupando o espaço de outros. Agora, pensa comigo. Imagina se a justiça, se um juiz, se os juízes tivessem que questionar a delegacia ou que questionar ao presídio toda vez que tivesse que mandar um preso. Dá para colocar, por favor, a imagem do Rauan Rodrigues, o rapaz da reportagem que a gente mostrou ainda agora? Ele foi preso, participou de um latrocínio em Manacapuru, foi preso lá na zona norte da cidade, no Santa Itelvina, está aqui, apresentado à imprensa pela Polícia Civil, foi para o sistema prisional, porque estava sendo procurado. Eu não vi juiz nenhum solicitando do presídio, solicitando da SEAP, melhor dizendo, se havia condições de levá-lo, de o sistema penitenciário estadual recebê-lo. Agora coloca o outro preso agora, por favor, o outro preso investigado de homicídio. Esse aqui. Qual é a diferença dele para o Rauan? É o nível superior? Me parece que não. A diferença é que o Rauan não tem gente poderosa na família. Esse é um dos motivos pelos quais a gente está acompanhando este caso. Nós estamos acompanhando este caso por isso. Porque podia ser meu filho, podia ser seu filho, filho de qualquer um daqui. Precisa ter o mesmo tipo de tratamento. Mesmo tipo de tratamento. Mas no caso deste rapaz, ele está sendo investigado, todas as garantias dele estão sendo preservadas. Ele, inclusive, é representado pelos advogados mais proeminentes que temos no estado do Amazonas, inclusive representantes de ordem. Representantes de ordem, está tendo todas as garantias. Mas, mais do que isso, parece ser um privilégio, porque a Justiça precisa perguntar da Secretaria de Administração Penitenciária, olha, dá para receber esta pessoa aí? Tem condições, tem estrutura para receber essa pessoa? Qual a diferença dele para o Rauan? Qual a diferença dele para outros presos? Por que existe esse tratamento diferenciado? Isso nós questionamos. Porque se ele tem advogados que podem, o outro lado tem defensores públicos também que poderiam. E a Justiça deveria estar isenta nesse processo. E deveria justamente garantir a aplicação da lei para todos. Para todos. Para ele, para o Rauan e para todos os outros presos. Se é necessário fazer consulta sobre as condições carcerárias do 19º Distrito Integrado de Polícia para ter o Alejandro lá dentro, é necessário também fazer essa mesma quesitação, esse mesmo requerimento em relação aos outros presos. Se é necessário perguntar ao sistema penitenciário estadual se há condições de receber este cidadão aqui, este investigado, este indiciado, é necessário fazer também em relação aos outros indiciados. Isonomia, princípio da isonomia, que significa que todos somos, ou melhor, todos deveríamos ser iguais perante a lei. Simples assim. Agora,
Ainda há pouco a gente mostrou o Bruno, conversamos com o Bruno Fonseca lá de um terreno baldio no Tarumã, onde foi encontrado o corpo da jovem de 16 anos, a Alice Lima, desaparecida desde novembro, desde o dia 9 de novembro, e por meio de uma investigação feita pela própria família, o corpo dela foi encontrado ontem nesta área aqui, lá no Tarumã, enterrado. Não foi possível fazer a remoção ontem à noite, foi removido agora pela manhã. A nossa equipe de reportagem acompanhou tudo isso. Nós tivemos problemas no link ao vivo, mas o Bruno fez uma gravação que a gente exibe agora. Libera o áudio dele. Nós estamos aqui nessa área de mata onde o corpo de Alice foi encontrado pelos próprios familiares. Desde o dia 9 de novembro, Alice estava desaparecida e a busca incansável da família chegou ao encontro do cadáver, que estava enterrado em uma cova rasa ali naquela área ali de pedras, bem atrás aqui realmente dessa área de mata do Tarumã-Açu. A família esteve aqui no local, juntamente com o Corpo de Bombeiros, também com policiais da 20ª SICOM, Instituto Médico Legal, Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros. É uma área de total e difícil acesso de chegar até aqui. E a própria família que reconheceu o corpo de Alice e encontrou o corpo da jovem de 16 anos que foi morta e torturada por traficantes do União da Vitória. A própria família, em depoimento, disse, né, que Alice já estava sendo ameaçada há muito tempo pelos traficantes ali da área. A própria mãe foi quem reconheceu o corpo de Alice. Eu volto com você no estúdio. É uma tristeza muito grande. Obrigado, Bruno, pela gravação. O Bruno foi lá, trouxe a informação ao vivo, depois por telefone, agora fez a gravação e enviou para a gente. Nossa equipe foi uma das poucas equipes, das únicas equipes a entrar neste local, nas proximidades, durante o IML está lá. O Corpo de Bombeiros retirou o corpo da cova, é um procedimento padrão, inclusive, nem a polícia faz isso, é o Corpo de Bombeiros que vai lá, os bombeiros são treinados para remover o corpo da cova e depois o IML fez a remoção. Nossa equipe está desde as primeiras horas da manhã acompanhando este caso. A família, aliás, fez vigília no local, esperando as autoridades, que logo por volta das 5h30 da manhã estiveram lá. Inclusive, o delegado plantonista da Homicídios esteve no local e é mais um caso a ser investigado. E é mais uma morte que todos nós precisamos lamentar. Porque temos aqui uma jovem que pode ter decidido ir pelo caminho do crime, pode ter sido seduzida pela facilidade que há nesse comércio criminoso de entorpecentes, seduzida por este universo e acabou nisso, olha. E por falar de homicídio, daqui a pouco o Bruno vai trazer uma outra informação sobre um outro caso de homicídio, viu? Por hora, deixa eu voltar a falar aqui de um outro assunto que incomoda muito a população, mas desta vez o final foi diferente daquele que a gente tem visto costumeiramente. Um jovem de 20 anos foi preso e um adolescente de 15 apreendido lá na Avenida Altais Mirim, na zona leste da cidade, após passageiros de um ônibus alternativo suspeitarem que seriam vítimas de um assalto. Com eles, com o preso e com o apreendido, a polícia encontrou uma arma de fogo e uma navalha. Está virando moda, né, esse negócio de navalha. Vamos acompanhar na reportagem? Durante o patrulhamento dos policiais militares da 9ª Companhia Interativa Comunitária, um maior de idade, de 20 anos, e um adolescente de 15 anos foi apreendido. Aqui mesmo, na Avenida Altais Mirim, na zona leste de Manaus. De acordo com os policiais da 9ª SICOM, eles estavam em patrulhamento pela via quando usuários do transporte coletivo mais conhecido como amarelinho, que circula aqui pela região, fizeram parada. Ei, socorro, socorro, socorro! Tem gente estranha aqui dentro do ônibus. Os policiais resolveram então fazer uma abordagem policial. E durante a abordagem, eles encontraram um revólver calibre 22 com um dos suspeitos e uma navalha com o outro. Além disso, uma certa quantidade de dinheiro também foi encontrado. Os usuários do transporte coletivo pararam os policiais porque acreditavam que atitudes suspeitas desses dois indivíduos, eles possivelmente poderiam assaltar aquele ônibus do transporte coletivo. Os usuários informaram que tinham dois indivíduos de atitude suspeita, né? E como ali a abordagem foi feita nas proximidades do Hip Rap, ali do Neném Park,
sempre tem assalto ali. É comum, infelizmente, né? É comum ter muito assalto ali naquela região. E a gente prontamente fez a abordagem dos 2 indivíduos suspeitos, né? Após a abordagem foi encontrado um revólver calibre 22, né? De material inox, e também foi encontrada uma navalha com os mesmos. E como a gente já sabe, né? A gente já tem o nosso instinto policial, né? O tirocínio. A gente já fez a busca pessoal e a população, de fato, agradeceu bastante pelo nosso trabalho, né? Depois de toda a ação dos policiais da 9ª Companhia Interativa Comunitária, os 2 foram trazidos até o 14º Distrito Integrado de Polícia, aqui na Altasmirim mesmo, onde foram apresentados. O maior de idade vai passar a noite na delegacia e o menor, o adolescente de 15 anos, vai ser levado para a Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais, onde deve responder aí ao análogo do crime de posse de arma. Os policiais da 9ª Companhia Interativa Comunitária permanecem, inclusive, fazendo o patrulhamento aqui pela região. O maior de idade, de 20 anos, foi identificado como Alisson Rodrigues de Souza e deve passar a noite aqui no 14º Distrito Integrado de Polícia. Vocês viram? As pessoas reconheceram a possibilidade de que seriam vítimas. Quando a gente diz aqui que o Sinetran poderia ajudar, não que o Sinetran seja responsável pelos alternativos, mas a grande parte ou a maior parte dos roubos que ocorrem dentro de ônibus ocorrem no transporte convencional. Quando a gente fala que se o Sinetran compartilhasse as imagens desses crimes estaria ajudando a população, é disso que eu estou falando. A população é capaz de reconhecer, porque as pessoas que moram nos bairros, as pessoas que moram nas localidades acostumadas a pegar o transporte coletivo naquele determinado horário, muitas vezes reconhece quem está dentro do ônibus porque já viu de outras vezes de outras viagens. E se vir na televisão, se mostrarmos aqui quem são os criminosos, o flagrante dos crimes, ninguém quer condenar ninguém não, tá? A gente quer mostrar aqui o flagrante dos crimes. Se as pessoas reconhecerem os criminosos, vão alertar sempre a polícia toda vez que um bandido entrar dentro do ônibus, ou convencional ou alternativo, não importa. Agora a gente mostra as ocorrências do interior do estado do Amazonas. No município de Eirunepé, uma mulher de 45 anos foi baleada no tórax e no braço durante uma briga entre o marido dela e um cunhado. A vítima teria tentado impedir que o esposo fosse atingido pelo homem, identificado apenas como Gilberto, e que estava armado com uma espingarda calibre 28. Ela foi encaminhada para o hospital e está com 6 projéteis alojados no corpo. Após o crime, o suspeito fugiu para uma área de mata e está sendo procurado pela polícia. Uma mulher identificada como Rosiele dos Santos Monteiro, de 23 anos, foi presa por policiais militares do município de Fonte Boa. A polícia chegou até ela depois de uma denúncia anônima. Com a suspeita, foram apreendidos 2 anéis que teriam sido trocados por drogas em uma boca de fumo da cidade. Rosiele foi encaminhada para a delegacia e lá foi constatado que ela já havia sido denunciada várias vezes pelo crime de tráfico de drogas. Um menor de 17 anos foi apreendido por policiais da Ronda Ostensiva Cândido Mariano após abordar uma viatura e confessar ter assassinado com uma facada no peito um jovem de 19 anos, identificado como Eliésio Araújo, no município de Manacapuru. O crime teria acontecido há 3 semanas. Segundo os policiais, o adolescente chorava muito quando se entregou e contou ter matado a vítima durante um desentendimento. Um jovem de 22 anos, identificado como Rian Carlos de Lima dos Anjos, foi preso no município de Urucará depois de uma perseguição policial. De acordo com a polícia, ele desobedeceu o sinal de parada dado pela viatura e fugiu pelas ruas da cidade em uma motocicleta. Em uma das ruas do bairro Aparecida, o suspeito se desequilibrou do veículo, caiu no asfalto e continuou a fuga a pé, mas foi capturado pela equipe. Com ele foram apreendidos drogas, uma quantia de dinheiro e a motocicleta e também o relógio.
Infelizmente, essa é a realidade na área de segurança do nosso interior. Vamos trazer a interação, a participação do nosso telespectador por meio do 99291-2167. Bom dia, Manhã no Ar. Meu nome é Narciso Maciel. Manda um alô para o Rio Piorini, todos ligados. O Narciso é um assíduo, telespectador assíduo e sempre faz essa interação conosco. Bom dia ao Rio Piorini. Bom dia, Manuel. Eu e minha família estamos ligadinhos do Manhã no Ar. Eu me chamo Matheus e meu irmão Gessé. Sou muito fã do programa aqui no Nova Vitória. Olha aí os dois super-heróis. Olha esses olhos, meu Deus, acesos e brilhando ali para o flash da câmera. Bom dia, Manuel. Sou Maria Liz. Eu e minha mãe estamos ligadas nos noticiários através do Manhã no Ar. Muito bem, que linda, né? Tem mais interação? Participação do nosso telespectador. Daqui a pouco a gente tem mais interações. Agora vamos falar com o Leão Furtado. Traz o Leão Furtado aqui para a gente, para conversar com a gente aqui. Isso porque os deputados estaduais aprovaram o projeto do governo que permite a contratação direta dos servidores temporários da saúde. A proposta foi aceita pelos deputados então. Leão, traz as informações, por favor. Exatamente, Emanuel. Bom dia novamente a você e a todos que estão nos acompanhando nesse momento. A partir de agora, então, o governo vai iniciar essa substituição dos auxiliares, dos técnicos e também dos enfermeiros que são contratados por essas empresas terceirizadas. O governo, inclusive, já havia encaminhado uma mensagem à Assembleia Legislativa do Estado para reforçar a importância da aprovação desse projeto de lei que visa aí rescindir os contratos junto a essas empresas terceirizadas. O governador do Amazonas, Wilson Lima, já havia comentado, inclusive, que essa modalidade adotada por governos anteriores vinha trazendo diversos prejuízos justamente por conta do recebimento dos salários desses servidores. Geralmente são muitos atrasos, né? Inclusive isso vem agregando inúmeras ações, ajuizamentos junto à Justiça do Trabalho. O governo também vem sofrendo severas críticas por parte de órgãos como o Tribunal de Contas do Estado, o Ministério Público e também a própria Justiça do Trabalho. Então, essa medida vai começar pela substituição inicial desses servidores e aí possivelmente, né, não vão ser todas as empresas terceirizadas que vão ter esse contrato rescindido. O vice-governador do Amazonas, Carlos Almeida, anunciou que também vai ter um concurso público futuramente, talvez aí para o ano de 2020, para a contratação de novos servidores, mas que algumas empresas do setor terceirizado vão continuar sim fornecendo serviços, mas setores bem específicos. Emanuel, de volta aí com você no estúdio. A gente espera que essa medida, que essa aprovação da Assembleia, que isso de fato traga alguma estabilidade a esses trabalhadores da saúde, porque afinal de contas, Leão, não adianta nada, por exemplo, vamos falar de casos de alta complexidade, que necessite de um cirurgião altamente especializado. Ele vai lá e faz a cirurgia, mas quem mantém a vida são os técnicos, são os enfermeiros, é quem cuida, quem acompanha os sinais vitais, é quem dá a medicação na hora certa, quem fica acompanhando o paciente. Por isso é necessário a gente segue acompanhando essas medidas aí do governo. Muito obrigado, Leão. Até daqui a pouco. E nós aqui vamos fazer um intervalo, é rapidinho, só para tomar um cafezinho. E daqui a pouco a gente traz a informação de que o ministro da Justiça, Sérgio Moro, deve estar em Manaus ainda este mês. E mais, 1 tonelada de pescado ilegal e quelônios também foram apreendidas aqui na cidade. Daqui a pouquinho, depois do intervalo.